A pandemia, sabe, ela virou tudo de cabeça para baixo e trouxe uma enxurrada de gente nova para o mercado financeiro. O problema é que, junto com essa galera, vieram os perigos que ninguém estava vendo. Muita gente entrou achando que ia ser moleza, que era só clicar e ganhar, mas olha, a realidade do day trading é outra, completamente diferente. E é exatamente aí que a nossa história de hoje começa a ficar boa. Pensa só, milhões de pessoas trancadas em casa, trabalhando de home office, e o mercado financeiro completamente maluco, subindo e descendo. Isso foi o prato cheio. O resultado? Um aumento, gente, de 84% no número de investidores de varejo só em 2020. Parecia a oportunidade do século, né? Mas, na verdade, era também a armadilha perfeita para quem não estava nem um pouco preparado. E sabe qual foi o grande problema? Aquele mercado de 2020 praticamente só subia. Então parecia que não tinha como errar. Era só apertar qualquer botão que o dinheiro entrava. Isso criou uma sensação de genialidade, sabe? Todo mundo achava que era o novo gênio de Wall Street. Nossa, eu tenho um talento especial para isso. Só que, né, essa ilusão toda, ela estava com os dias contados. Pois é, e isso nos leva direto para a primeira grande armadilha, a tal da ilusão do novo trader. É sobre confundir sorte com talento. A gente vai mergulhar um pouco na cabeça dessa galera que chegou no mercado cheia de confiança, uma confiança que, na verdade, foi o próprio mercado que deu de presente. Mas, como tudo na vida, esse presente logo logo seria colocado à prova. Para ter uma ideia do caos, a volatilidade era tão, mas tão absurda que nem os veteranos sabiam o que fazer. A analogia que usaram na época é simplesmente perfeita. Era como ser uma gaivota no meio de um furacão. Não importava quantos anos de experiência a pessoa tinha. Se não houvesse um sistema, um conjunto de regras bem claras para seguir, era isso. A pessoa era jogada de um lado para o outro, sem controle nenhum. E para a gente entender o tamanho desse risco na prática, nada melhor que uma boa história, né? Então vamos conhecer o caso do David. Ele era um profissional do mercado, mas que aprendeu da pior maneira possível que day trading é um bicho completamente diferente e não tem nada a ver com o investimento que ele estava acostumado a fazer. E olha, o David não era um amador, muito pelo contrário. O cara era um veterano com 20 anos de bolsa de valores de Nova York. 20 anos. Ele trabalhava lá dentro, sabe, conectando quem queria comprar com quem queria vender. Ou seja, ele conhecia as engrenagens do mercado como a palma da mão dele. Pelo menos era o que ele achava. Então imagina a confiança desse cara. Tava lá no teto. Ele pensava, pô, com toda essa minha experiência, o que pode dar errado? Eu sei tudo sobre isso. Só que, quando ele saiu de trás dos bastidores para operar o próprio dinheiro, para ser um trader de verdade, aí a realidade bateu, e bateu forte. O resultado, em só 2 meses, ele perdeu $300 mil. É isso mesmo, $300 mil. Que, ó, evaporaram, foram embora rapidinho. Por quê? Porque as regras do jogo eram completamente diferentes e ele, mesmo com toda a experiência, simplesmente não sabia jogar esse novo jogo. E aqui está o ponto central da história toda. A perda dele não foi por falta de conhecimento do mercado em si. Foi puro ego. Ele tinha um ego gigante que não o deixava admitir que estava errado. A ação caía e o que ele fazia? Comprava mais. Caía mais um pouco? Comprava mais de novo. Ele ficava esperando um milagre acontecer, sabe? Ele não tinha um sistema, não tinha regras, ele tinha esperança. E no day trading, esperança não paga conta. Bom, depois de uma pancada dessas, só restavam 2 opções: ou desistir ou recomeçar. E foi aí que começou a jornada de reconstrução dele. Ele teve que engolir o orgulho, jogar fora tudo que ele achava que sabia e começar do absoluto zero. Com humildade e, principalmente, com o foco total em disciplina. E olha só que interessante o método que ele criou para si mesmo, o engatinhar antes de andar. Passo 1, começar pequeno, mas pequeno mesmo, tipo 10, 20 ações. Passo 2, o foco total por 1 mês inteiro era só seguir as regras, à risca. Se desse lucro, ótimo. Passo 3, só aí ele dobrava o tamanho da operação. E o passo 4 era repetir isso, escalando aos pouquinhos. O mais genial aqui é que o objetivo não era ganhar dinheiro no começo, era provar para si mesmo que ele conseguia, finalmente, ser disciplinado. E com o tempo, essa disciplina toda foi se transformando num conjunto de regras. E não são dicas ou sugestões, não. São como leis. São as regras que separam quem sobrevive nesse mercado de quem quebra. É a base para ter uma carreira de verdade no trading e o mais importante de tudo, para proteger o próprio dinheiro. E isso nos leva a uma divisão muito clara.
Há duas mentalidades totalmente diferentes. De um lado, tem o apostador. É a pessoa que se baseia em opinião, que acredita na empresa, ouve a notícia, torce para a ação subir e, principalmente, odeia estar errado, se apaixona pelo papel. Do outro lado, tem o profissional. Ele opera com base em regras. Ele trata a ação só como um veículo, segue uma configuração técnica, ou seja, ele já sabe onde vai entrar e onde vai sair antes mesmo de começar. E, o principal, ele aceita perder. Perder faz parte do trabalho. E algumas dessas regras são cruciais para a sobrevivência. Tipo a regra número 9, ser capaz de admitir que errou e rápido. A 11, não acreditar numa empresa. A 13, perdeu dinheiro? Não tente recuperar tudo na operação seguinte, a famosa operação de vingança. E a 17, não vá só porque todo mundo está indo. Cada uma dessas regras é, na verdade, um muro de proteção contra as emoções, que são as verdadeiras destruidoras de contas no mercado. E tem uma frase que resume isso tudo perfeitamente. Não importa quanto dinheiro se ganha, mas sim quanto dinheiro se consegue manter. Pensa num cassino. Não adianta nada estar com uma pilha de fichas na sua frente se a pessoa não se levantar da mesa e ir trocar por dinheiro de verdade. No trading é igual. O lucro só existe de verdade quando a gente fecha a operação e bota ele no bolso. Então, no fim do dia, a gente chega no ponto mais importante de todos, o que realmente define o jogo. Não é sobre qual gráfico é o melhor, qual notícia é a mais quente. É sobre a mentalidade do trader. É a psicologia, a disciplina. É isso que, no final das contas, vai dizer se alguém vai ter sucesso ou não no longo prazo. E essa frase aqui é fantástica. O seu teclado não é um Nintendo 64. Um bom trader deveria estar entediado na maior parte do tempo. Isso é genial, porque quebra totalmente aquela imagem de filme do trader gritando, comprando e vendendo sem parar. O trading de sucesso não é sobre ação, não é videogame. É o oposto. É sobre paciência. É saber esperar. Esperar e esperar mais um pouco pela oportunidade certa. A maior parte do tempo não se faz nada. E isso nos leva à grande conclusão. A regra 16 diz tudo. A maioria dos traders falha por falta de disciplina, não por falta de conhecimento. O maior inimigo no mercado não é um gráfico complicado ou um algoritmo super rápido. O maior inimigo, na maioria das vezes, é a pessoa que está sentada na cadeira olhando para a tela. Porque conhecimento técnico, isso se aprende. Agora, disciplina, a disciplina precisa ser construída, forjada no dia a dia. E tudo isso se resume então a uma pergunta. Uma pergunta que talvez seja a mais importante de todas para quem pensa em entrar nesse mundo. A sua disciplina é mais forte que a sua vontade de ter um lucro rápido? A resposta para essa pergunta, no fundo, pode ser o que separa uma carreira de sucesso de apenas uma lição bem curta e bem dolorosa.